O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Celebramos a solenidade dos Beatíssimos Apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, apóstolo dos judeus, São Paulo, apóstolo de todas as nações. Não existe igreja de Deus sem os apóstolos. O que caracteriza que a igreja é verdadeira? É uma igreja de instituição divina. A hierarquia apostólica, a sucessão apostólica. Além disso, o credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Temos que estar debaixo da jurisdição do Papa e dos bispos. Temos que professar a fé dos apóstolos, que tem 2000 anos. E temos que celebrar publicamente os sacramentos. Se você não faz isso, você não é católico. E quem não faz isso não é igreja. Que isso, padre? Então o senhor está dizendo que só existe a igreja católica, que as outras não são igreja? Isso mesmo, isso mesmo. Estou dizendo em alto e bom tom, só existe uma igreja fundada por Deus na terra. Só existe uma ponte que leva ao céu, a igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque Deus é um, santo porque Deus é santo, santo, santo.
Católica, a palavra católico significa a todos os povos. Aulos católicos, aberta a todos os povos, sem fazer distinção de raça, de cor, de cultura. Ela é uma convocação, uma reunião, um chamado de Deus à salvação para todos, sem fazer distinção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Deus, não levando em conta o tempo da ignorância dos homens, convida a todos, de todos os tempos e lugares, à conversão e ao arrependimento. Deus convida a todos à salvação, e a salvação passa necessariamente por Cristo, através do seu corpo místico, que é a igreja, e que subsiste na igreja hierárquica apostólica, na sucessão de 266 papas. A igreja, ela é apostólica. Por quê? Porque Jesus enviou os apóstolos, escolheu, ficou, formou e enviou. Lucas 10:16. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. João capítulo 20, versículo 21. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Vocês têm o poder de perdoar os pecados. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, é isso, meus irmãos. Infelizmente, a modernidade do século XVI para cá, nós vivemos debaixo de terríveis. Eu vou pedir, por favor, para cuidar um pouquinho das crianças, né? Porque eu amo criança, incentivo para todo mundo ter criança, ter filhos, mas dentro da missa não é parquinho não. Então cuida das crianças aí, fazendo favor, né? Fazendo favor, os responsáveis cuidam das crianças, por favor, por favor. Nós estamos na modernidade debaixo de várias ideologias. O protestantismo é uma ideologia, porque o protestantismo nega o mistério da igreja, e ninguém nessa terra tem o poder de anular a igreja católica fundada por Jesus Cristo. Mateus 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí vem um ser humano, comedor de arroz com feijão, comedor de chucrute, Martinho Lutero, e vem negar o mistério da sucessão hierárquica, vem alterar o credo apostólico. Vem um homem que joga 6 sacramentos na lata de lixo. Como que uma coisa dessa pode prover de Deus, do Espírito Santo? Infelizmente, milhões de pessoas herdaram esse erro histórico. Padre, isso um dia será refeito, será restaurado? Sim, não tenha dúvida. O triunfo do coração imaculado de Maria caracteriza pela conversão dos protestantes. Nós amamos os protestantes, mas abominamos a heresia protestante. Nós precisamos também, nós católicos, nós precisamos nos converter. Não é porque a gente está debaixo da jurisdição do Papa e dos bispos, porque cremos no credo niceno-constantinopolitano, não é porque celebramos os sacramentos que nós já estamos lá no céu. Não. Para que as pessoas venham para a igreja católica, para que as pessoas venham para a Eucaristia, para a confissão, para a vida da graça, para a comunhão dos irmãos, nós que estamos aqui precisamos de conversão, precisamos valorizar o Senhor, como diz o livro do Apocalipse, no último capítulo do livro do Apocalipse: aquele que é santo se santifique cada vez mais. Que Deus nos dê a graça da coerência da vida, das palavras, da vivência, para que a luz que esteja em nós possa brilhar no mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Mas a heresia protestante, a ideologia protestante diz sim a Deus, não à igreja.
sim à Bíblia, sim a Jesus Cristo, não à igreja. Isso é uma ideologia, isso é nocivo, isso é terrível. Depois vem o iluminismo francês, que vai dizer sim a Deus, a transcendência, e não a Jesus Cristo. Então já não existe mais uma revelação, já não existe mais um poder que está acima de todas as coisas, um Deus que se encarnou, que possa dizer: eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou o motivo do Antigo Testamento, eu fundei a religião judaica. O judaísmo existe por causa de mim. A minha mãe, a Virgem Maria, me concebeu sem pecado, pela força do Espírito Santo. Eu, Jesus Cristo, sou Deus. Esse homem que você está vendo aqui, com essas mãos, com esses pés, com este corpo, com esta voz, eu sou Deus. Eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O iluminismo francês nega a pessoalidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, e vai construir e distribuir pelo mundo, principalmente pelo Ocidente, as sociedades secretas que maquinam contra a encarnação do Verbo, gerando tantas outras coisas, tantas desordens na sociedade. Depois uma outra ideologia que é contra os cristãos e gera uma desordem terrível na face da terra é o comunismo ateu, filho da Revolução Francesa. Se o protestantismo nega a igreja, o iluminismo nega Jesus Cristo, o ateísmo comunista nega Deus, a transcendência, a metafísica, a eternidade, uma recompensa eterna no céu ou a perdição total no inferno. É uma negação que vai sendo feita em esferas da cultura e chega até os nossos dias. Se o primeiro não é contra a igreja, o segundo não é contra Jesus Cristo. O terceiro não é contra Deus, a figura da divindade. Um materialismo histórico de Hegel, de Marx, de Engels e companhia limitada. E o quarto não, a quarta ideologia nefasta que está escravizando todo mundo, e nós estamos vivendo nela, a ideologia de gênero. O homem contra o homem, nega-se o gênero, a naturalidade da pessoa, a lei natural é negada, e não só negada, uma propaganda de ideologias para destruir a todos. Então, meus irmãos queridos, amados, agora Nossa Senhora completou 44 anos que ela aparece em Medjugorje. Medjugorje significa entre montanhas, e lá eles chamam carinhosamente Nossa Senhora de Gospa, Rainha da Paz. E Nossa Senhora disse: o que eu comecei em Fátima, eu terminarei em Medjugorje, o triunfo do meu imaculado coração. E o triunfo do coração imaculado está às portas, e Nossa Senhora agradece a Deus Todo-Poderoso por poder estar conosco e nos conduzir no caminho do amor e da paz. Diga com o Padre: somente em Deus, somente com a Virgem Maria e na graça de Deus podemos encontrar o amor e a paz. Você pode fazer festivais de Woodstock que não vai encontrar a paz. Você pode fazer musiquinhas do jeito que você quiser, com o gênero que você quiser, que você não vai encontrar amor. O amor é uma pessoa, a paz é uma pessoa, Jesus Cristo, e Ele está vivo na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. O triunfo do coração imaculado de Maria é justamente isso. Pelo poder do Espírito Santo, pelas mãos do céu, Deus destruirá essas quatro ideologias: protestantismo, iluminismo, ateísmo comunista e as ideologias que vão contra o homem. Padre Braulio, como isso se dará? Mistério, mas se dará pelo poder de Deus, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E agora o que fazer, Padre? Agora nós precisamos cada vez mais buscar a nossa conversão e a nossa santificação. Se o mundo está atrapalhado, está mesmo. Se o mundo está de cabeça para baixo, e está mesmo. Se as coisas estão difíceis, e estão, e podem ficar piores, nós temos que estar alicerçados na rocha firme, que é Cristo na sua igreja.
Como, Padre? Como? Primeiramente, estando na graça de Deus. Isso aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol do Padre Braulio. Estar na graça de Deus. Não existe salvação fora da graça. Não existe salvação fora da amizade com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 9. É pela graça que sois salvos. Um dia um jovem viajou até a Itália para confessar com o Padre Pio. Não conseguiu confessar com o Padre Pio. Eram centenas de pessoas, milhares de pessoas para confessar com o Padre Pio. E o jovem viu o padre de longe e disse: Padre Pio, vim de tão longe para confessar com o senhor, mas a minha comitiva está indo embora, a minha excursão está indo embora, padre, dá-me uma palavra ao menos. O Padre Pio era austero, muito sério, não ficava falando dentro da igreja, mas aquele dia ele parou, olhou para aquele jovem, a igreja fez um silêncio, e ele disse para o jovem, dando de dedo: salva a tua alma, meu filho, salva a tua alma. Filipenses capítulo 2, versículo 12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, o resto é nada. Formosura passa, a honra passa, dinheiro carcome igual traça, e segundo a Bíblia, o dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo 6, versículo 10, segundo a Bíblia, Salmo 33, versículo 11, os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor, não falta nada. Então não adianta, queridos, eu e você, nós, qualquer um, não adianta nós estarmos fisicamente dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de nós, não adianta nada, não adianta a gente postergar a nossa conversão, é para hoje. Jesus disse: cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6,34. Vamos renovar cada vez mais a nossa comunhão com o Papa Leão. Vamos renovar cada vez mais a nossa comunhão com o nosso arcebispo Dom Mário. Vamos renovar cada vez mais a comunhão com o nosso pároco, o Padre Wellington, com os nossos padres da Arquidiocese de Cuiabá. Vamos caminhar juntos, como uma família. Vamos caminhar juntos, como em peregrinação, num êxodos. Nós que estamos a caminho da terra prometida. Diz a carta aos Hebreus: não temos morada permanente neste mundo, estamos à procura da pátria eterna. Não é aqui, é no céu. Mas começa aqui, e para começar nós temos que estar em plena comunhão com a hierarquia apostólica. Nós temos que professar a nossa fé todos os dias, estudar o catecismo, estudar o cristianismo, estudar a fé católica. Indico alguns livros muito bons para quem quer estudar a fé católica, muito bons. Tem aquele testemunho daquele ex-pastor protestante, Scott Hahn. O livro chama-se Todos os Caminhos Levam a Roma. Vale a pena ler esse livro. Todos os caminhos levam a Roma. O professor Felipe Aquino também escreveu um belíssimo livro sobre a fé católica, sobre o catolicismo, intitulado Porque Sou Católico. Católico ignorante, futuro protestante. Vamos dizer juntos? Católico ignorante, futuro protestante. Mais uma vez, católico ignorante, futuro protestante. Não, nós não podemos ignorar aquilo que foi nos revelado, e peçamos a Nossa Senhora, Rainha da Paz, o triunfo do coração imaculado, que é o triunfo da igreja. Nossa Senhora agradece a Deus por estar conosco e nos conduzir no caminho do amor e da paz. E ela diz assim, e eu termino: filhinhos, as ideologias que vos destroem e destrói a vossa espiritualidade, elas são passageiras. Só a graça de Deus importa, só a vida eterna importa. Nós que somos católicos, nós que somos seres humanos, somos oprimidos por heresias que vão contra o mistério da igreja, e por isso obscurece
a Eucaristia na vida da sociedade. Por isso que a sociedade está em guerra. Se você fizer um estudo minucioso, filosófico, você vai ver que quem está em guerra lá, a guerra na Ucrânia, que é uma guerra por procuração, é uma guerra entre cristãos protestantes e cristãos ortodoxos. A Rússia é ortodoxa cismática e a OTAN é protestante. E a guerra é por procuração no território da Ucrânia, que é de per si católica. É uma guerra por procuração. Se você vê a guerra entre Israel e Irã, é entre judeus e muçulmanos, e aos redores também não são cristãos, não tem Eucaristia. Aonde não tem Eucaristia, não tem amor, não tem paz. O mundo precisa se converter. A luz do mundo é a igreja. E Nossa Senhora quer conquistar para nós esta conversão e esse triunfo da sociedade, esta renovação de todas as coisas. Mas nós precisamos estar na graça de Deus. Nós precisamos estar afinados, afiados, cheios do Espírito Santo, porque o Senhor precisa de nós. Ele quis precisar de nós, da minha miséria e da sua, mas Ele quis. Como Ele converteu o coração de São Pedro, como Ele converteu o coração de São Paulo, hoje Ele quer converter o seu coração, o meu coração, para que sejamos também instrumentos, apóstolos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que levam Jesus a todos os confins. Amém? Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O meu justo viverá pela fé, mas se ele desfalecer, já não servirá para mais nada. Mais nada. Imagina lá o Messi machucado. Imagina lá o LeBron James machucado. Imagina um atleta de ponta que está em recuperação, quebrou o braço. Não serve para nada, vai ficar vendo o jogo no banco, torcendo. Se nós não estivermos na graça de Deus, se nós não estivermos comungando, rezando, estando afinados com o Espírito Santo, o que nós vamos fazer para os outros? Sem mim, nada podeis fazer. Estuda a fé católica, estuda o catecismo, faz uma boa confissão, esteja afinado com Deus, que Deus quer usar de você, quer usar da sua família, quer te encher primeiro de paz e de amor, e depois usar de você como um apóstolo, nem que seja para você, olha, educar uma criança, ensinar uma criancinha a fazer o sinal da cruz, nem que seja para você mostrar as peças da Via Sacra para uma criancinha, como minha avó fazia comigo quando eu era pequenininho. Não tem uma pessoa que não possa evangelizar, não possa ensinar os outros a ser de Deus e rezar pela unidade dos cristãos, porque a igreja já está ferida demais na sua unidade. O cisma ortodoxo, a revolução protestante e hoje essas fissuras e facções dentro do catolicismo, muito doloridas. Não seja materialista, não seja um católico materialista, interesseiro. Queira ser santo, queira se doar, queira se imitar a Cristo, e não vai te faltar nada, nem materialmente e nem espiritualmente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.